Então tá, bora lá, sejam muito bem-vindos a mais um Ingemori Podcast. O Ingemori Podcast é um momento que a gente tem para elevar o nível de consciência das pessoas com relação à construção civil. Então aqui a gente troca ideia com empresários, com autônomos, com profissionais. Então quem mais nos ouve, mais nos escuta são arquitetos, engenheiros e o próprio público em geral. Então a gente troca várias ideias aqui e tenta elevar esse nível de consciência, porque às vezes tem coisas que para nós é básico, mas para as pessoas não é. Então hoje eu estou recebendo aqui a Andrea Feine. Andrea Feine é uma empresária muito renomada na nossa cidade. Estava conversando com ela nos bastidores, que eu estava falando com o Gustavo do Anuário Arc, e aí a gente estava chegando na questão da nossa região, da qualidade, do empreendimento, do alto padrão, e ele estava falando muito das empresas daqui, que são empresas que têm renome. Então tu pega até uma Tramontina, que aqui do Sul também, são empresas que estão a Brasil afora, explorando, e em algum momento a gente chegou no Andrea Feine, falou, para a própria Andrea Feine, né, é uma empresa daqui, mas que está explorando e está saindo para o Brasil inteiro. Agora tu me vem com uma notícia que pegou uma rede de hotel de fora, né? Então, Andrea, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, uma conversa que a gente vai ter aqui sobre a tua vida, sobre tudo, sobre os negócios, sobre construção civil, e que as pessoas entendam um pouco mais o que a Andrea Feine faz, né? Qual é o carro-chefe dela. Não é só, né? As pessoas têm ideia só cortina, né? A gente sabe que não é cortina. Então é um papo bem descontraído, fica à vontade aí. Nossa, eu tenho sempre tanto a falar, né? E agora, neste momento, vamos pegar então a última semana. A gente atendeu a Patrícia Poeta, né? Que para nós foi super legal como região, principalmente pelo fato de que ela poderia ter escolhido qualquer empresa no Brasil, né? E ela nos elegeu, e isso foi muito legal, porque quando o assessor dela me ligou, acho que faz uns 3 meses atrás, ele falou, olha, eu sou o Edu, assessor da Patrícia Poeta. Eu, na hora, assim, oi, né? Porque realmente foi uma surpresa muito agradável. Imagina! E tu sabe que atender ela, não por ser somente a Patrícia Poeta, eu digo foi muito bom atendê-la, porque ela é uma pessoa extremamente agradável. Ela é o sinônimo do luxo com simplicidade, né? E eu acho que é isso que a gente busca, né? Assim, a simplicidade das coisas, mas com qualidade, né? Então, quando se fala em construção civil, eu sempre penso nisso, muito, muito. E eu noto que as pessoas confundem, às vezes, um pouco esses conceitos, né? Isso do que eu é acho, o alto padrão, né? A gente tá falando sobre isso, né? Do que é o alto padrão. Nossa, às vezes vem umas construtoras pro meu lado falando assim, eu fiz um apartamento de alto padrão, né? Aí eu já tenho medo, né? Eu já tenho até medo dessa palavra, às vezes, né? Porque eu não sei, eu tenho duas dúvidas. Eu não sei se a pessoa não sabe o que é alto padrão, ou se ela quer enganar que aquilo é alto padrão, e não é, né? Na verdade, eu nunca sei exatamente qual é das duas linhas. Sabem. Eu não tenho certeza disso, porque só quem tá no alto padrão sabe o que é alto padrão. Eu não tenho certeza. Eu acho que às vezes tem gente que quer vender alto padrão e não quer entregar o alto padrão. Mas, André, o que é o alto padrão? Olha só, quando tu fala em alto padrão, tu tem que ter acabamento. Tu tem que ter um acabamento de gesso bacana, uma construção bacana, não toda torta, né? Tu tens que ter tu já coloca um móvel melhor, um móvel mais com assinatura, não o bastantão. O que às vezes eu percebo que a pessoa coloca um móvel bom e aí põe uma cortina mais simples, daí coloca uma torneira lá bem simples, porque o cara quando entrar, a primeira coisa que ele vai ver é a cadeira e o resto ele não vai dar bola, ele não vai perceber. Gente, eu não sei se vocês são casados aqui todos, mulher é terrível. A mulher enxerga de longe. Tu sai aí com uma roupa de marca para ver se elas não sabem, elas descrevem tudo, e eu acho maravilhoso, eu não acho isso ruim. Eu acho que elas são detalhistas, eu acho que elas são cuidadosas, eu acho que elas percebem o mundo melhor no entorno delas. Então, o que às vezes passa batido por um homem, às vezes, porque tem homens que são ligados nessas coisas, para mulher não. E aí eu fico pensando que o cara disse que era alto padrão e ele comprou uma cadeira cara e o resto tudo ele tentou economizar e ele foi levar o casal lá e disse assim, nossa, isso aqui é alto padrão. Eu fico com vergonha alheia, né? Porque a mulher já percebeu que não é. Então, é isso que eu falo, sabe? Eu acho que tu não precisa ser alto padrão. Mas quando tu te propor a ter algo que seja alto padrão, que tenha do início ao fim, no material que tu usou, no cimento que tu usou, no cano que tu usou, desde dentro, o que está dentro da parede que a pessoa não enxerga,
na qualidade das empresas que tu contratou, a qualidade que elas têm junto a seus funcionários. Isso é alto padrão. Contratar empresas que tratam bem seus funcionários. Isso é alto padrão. É todo um conceito de alto padrão. Isso que eu falo. Só que realmente os mercados, eles estão vindo muito devagar para isso. Tem gente que está voando, né? Lá na frente, já entendeu, né? Então, eu acho que o nosso papel aqui, inclusive nesse podcast, é deixar isso mais claro para as pessoas. Não tente vender alto padrão se tu não é capaz de tê-lo e se tu não entende ele. Vende um apartamento legal. Pronto, ponto final. Não confunda as coisas, né? Porque aí começa a cair meio até, falar uma palavra meio ridícula, né? E para as pessoas entenderem, a Andrea Fine hoje, ela tem uma linha que não seja... Deve ter a linha do alto padrão, luxo, deve ter uma outra linha, para atender um público que não consegue alcançar aquele padrão. Eu vou falar uma coisa para vocês, não confunda o alto padrão com valores, né? Isso é uma coisa importante. Por que eu tenho alto padrão em tudo que eu faço? Porque eu trato os meus funcionários super bem. Já começa aí o meu alto padrão. Quando uma pessoa quer gastar R$800 numa cortina de tecido, ela vai comprar com alto padrão de costura, com valor super baixo. Então, é isso que eu falo. Alto padrão não está somente nas coisas em si. No produto. Ela está num conceito de empresa, ela está num conceito de uma construtora, né? É algo que é muito mais complexo e muito mais difícil de conseguir, né? Eu tive um caso aí de um designer maravilhoso no Brasil, eu não vou citar o nome dele aqui para não denegrir. Aí eu cheguei com um amigo meu na loja dele, em São Paulo, e o cara era, nossa, muito ruim de lidar, assim, uma pessoa beirando arrogante, né? Para mim, ele já não tem um alto padrão. Porque se ele não consegue tratar as pessoas bem, ele até pode ser tímido, as pessoas até podem dizer, André, mas ele é um gênio. Tudo bem. Sim. Mas eu acho que, para mim, o alto padrão está num conjunto de coisas bacanas. Nós, como gestores de empresa que lida nesse mercado, a gente precisa tratar bem as pessoas para que elas possam entregar algo realmente com felicidade. Nós temos conceitos muito claros lá na empresa. Hoje, inclusive, a minha especialização é processos gerenciais. Eu estou embarcando agora, dia 1º de janeiro, para um curso nos Estados Unidos, na Califórnia, de 30 dias. Eu estou, então, deixando a minha família e estou deixando a minha empresa para me especializar mais. Qual é meu objetivo com isso? É dar tranquilidade para o profissional que nos indica e trazer com os processos felicidade para o cliente. São 2 conceitos. É simples assim. Toda a minha empresa sabe isso. Parece simples, né, André? Porque para chancelar, tá? Eu concordo contigo. O que a gente enxerga hoje na Engemori como alto padrão? Começa desde o processo. Né? O que as pessoas enxergam? Então vamos lá, vamos desmitificar um pouco. O que as pessoas enxergam às vezes ou vendem no alto padrão? Aquilo que as pessoas enxergam e conseguem enxergar de fato, né? Então, se tem uma casa ou se é um apartamento, a maioria das pessoas fala em alto padrão no sentido do que ela tá vendo no visual. Se a parede tá bonita, se o telhado tá bonito, se a esquadria tá bonito, se a cortina tá bonita, no visual. A gente entende aqui que alto padrão tá desde o atendimento do cliente, desde os processos, os profissionais que estão envolvidos, garantia, pós-venda, comprometimento, de estar lá querendo fazer as coisas da maneira certa. Então, pós-venda para nós também é um pacote muito, muito além do produto, né? O quanto tu te envolve. Se tu é um profissional que tu praticamente não se envolve, deixa rodar, é uma coisa. Se tu é um profissional que se envolve mesmo, quer fazer acontecer, isso também faz parte do alto padrão. Então, as pessoas ainda confundem o alto padrão aquilo que elas conseguem enxergar, mas a gente já entendeu que o alto padrão é processo. É desde como tu vai fazer, no teu caso, né, uma costura, o armazenamento daquele material, como vai levar, quem vai levar, como instala, a limpeza, tá fazendo um furinho, se tu vai botar ali alguma coisa para não sujar o chão, isso é alto padrão. Exato. Não é só a cortina, né? Ele é muito mais complexo. Quando se fala em alto padrão, ele é um combo, né? É um combo de coisas, né? E olha só, falando de novo sobre pessoas, né? Para a conquista desse alto padrão. Eu fui fazer um curso com Ferreirinha agora em abril em Milão,
E ele colocou um quadro que ficou muito claro para mim. Ele colocou 3 aspectos mundiais que impactam os negócios hoje em dia, né? O mercado econômico e dos negócios. Primeiro item que ele lançou ali foi a questão do Covid, que impactou realmente o mundo e as empresas, enfim, a economia, né? O segundo foi a guerra, né? E o terceiro mundial, na mesma linha dos outros 2, é a falta de pessoas para trabalhar. Falta de mão de obra. Eu nem falo mão de obra, porque quando fala mão de obra, tu pensa só na mão da obra, né? Nós não gosto muito desse termo. Porque... existe no administrativo, né? As eu pessoas sei, mas eu me questiono um pouco, pessoa, Andréa, me questiono um pouco sobre mão de obra. Tu só tá pensando no que a pessoa faz, não, ali existe um pensamento, existe um corpo, existe uma pessoa, não é só uma mão que tá fazendo aquilo, né? Então, esses profissionais, essas pessoas, sei que é comum usar no mercado esse termo, não tô nem criticando nada, sim. mas eu tento evitar isso entendi. porque eu acho que é um conjunto, é uma pessoa inteira que tá ali, não é só a mão, né? O que eu penso também, essa questão, assim, dele estar trazendo isso mundialmente, nós já vimos o impacto disso na nossa região. Então, se tu não souber reter, se tu não souber organizar isso, não adianta tu ter um processo lindo e não ter a pessoa para executar, cultura né? de empresa. Exato, né? tu precisa criar laços, tu precisa criar comprometimento, né? Então, eu acho que o importante do alto padrão, claro, é ter um produto maravilhoso, é ter um produto que chama atenção. Olha só, eu até estava falando há pouco, nós chamamos a atenção da Patrícia Poeta fora, agora do Kempinski. Hoje, nós fechamos com o Kempinski, inclusive cheguei de Gramado agora. Para quem não sabe, o Kempinski... Então, tu vem de um momento de fechar um bom negócio agora hoje. Um excelente negócio para eles e para nós. Olha aí. Porque eles são a marca mundial. Eu, do lado deles, eu sou super pequena, mas minúscula. Mas eu sou o fornecedor maior que eles poderiam conseguir das cortinas, porque eu sou a maior do Rio Grande do Sul e uma das maiores do país. Então, quando junta pessoas assim, de visão, que têm o mesmo DNA, que pensam igual, nossa, só pode ser coisa boa, né? Então, eu tô muito feliz porque o diretor-geral lá, que é o Paim, é uma pessoa fora de série. Eu fiquei com ele das 4, acho que umas 10 da noite, conversando. Ele, inclusive, veio aqui na empresa há uma semana atrás, ele veio almoçar aqui no rooftop para conhecer a empresa. Porque, na verdade, eles vêm para entender se o que eles realmente ouviram é o que eles vão achar. Mas eu vou falar que eu tenho surpreendido muito bem. Eles saem dizendo que é melhor do que eles ouviram, né? Exato. Ele ficou bastante interessado e olha que interessante que aconteceu. A gente tem um manual na empresa de 38 páginas, né? Eu mesma escrevi esse manual, eu levei bastante tempo para escrever ele, porque eu não tinha inspiração. Hoje eu não consigo me inspirar numa empresa parecida com a minha, para que... Tu não tem uma referência? Não, a referência somos nós hoje. Sério? Somos nós, sim. Olha aí, cara. Eu vou para algum congresso, assim, tipo no Brasil, e eles falam, Andréia, tua, hoje é o flagship, tua é a inspiração, a gente te segue porque a gente te copia o tempo inteiro, eles falam isso, né? Não sei se isso é bom ou isso é ruim, mas tudo bem. Enfim, mas o que eu quero dizer é que eu escrevi ele total, assim, numa imersão que eu fiz, e eu pensei, eu preciso escrever para que um funcionário meu, quando entre na empresa, ou mesmo os que já estão com o manual do nosso DNA. Ali tem tudo. Inclusive tem coisas assim, tipo, quando tu tira teu casaco, onde tu coloca? Não pode colocar na cadeira. Porque se tu colocar na cadeira com 65 funcionários, com tudo colorido, tira um bangalô ali. Vai poluir o ambiente. Nós não queremos um ambiente poluído, porque ambiente poluído cansa. Então, ele sabe exatamente onde ele tem que botar o casaco, ele sabe exatamente onde ele deve comer, porque ele não pode comer trabalhando, porque não faz bem para a saúde, enfim. Então, não pode ter fofoca na empresa, porque nós não cultivamos. Então, tem inúmeras coisas que eu escrevo que é o ideal. E aí... Um manual de conduta. Manual de conduta, ele é maravilhoso. E aí... Mas isso tudo a gente tá falando de cultura de empresa, né? Sim, mas daí olha que interessante. Porque não adianta ter processos, tu não tem cultura. Não precisa ter cultura. Aí o Paim olhou pra mim e ele disse, nossa, eu tô muito impressionada. E imagino, vindo dele, né? Uma pessoa assim, nossa, que é... Já tá acostumado com... Com qualidade, com processos. Imagina, ele vai estar dirigindo essa operação toda no Brasil, né? E aí ele disse, Andréa, tu não te importas de me ceder um manual, porque eu gostaria de olhar ele, né? Então, eu fiquei super lisonjeada, né? Porque
entregar um manual para o Kempinski, para a pessoa que está fazendo a operação do Kempinski no Brasil, nossa, eu me senti muito orgulhosa, né? Porque eu penso, puxa vida, tudo que eu estudo, tudo que eu me dedico, alguém está vendo, né? Nós estamos como empresa em Lajeado chamando a atenção do mundo, assim. E isso me deixa muito feliz. Quantos anos a marca tem, Andréa? Nós temos 24 anos de empresa. Mas efetivamente é 23, porque eu abri em 2000, né? Mas eu já comecei os processos antes disso. Mas ela começou em Santa Cruz ou não? Não, começou aqui em Lajeado. Começou aqui, né? Sim, Lajeado. Porque eu lembro quando eu vim pra cá, 2008. Eu ia bastante pra Fernando Santa Cruz, daí eu lembro que tinha a empresa de vocês lá que eu passava por lá. Ainda tem lá em Santa Cruz. Sim, temos a filial. Hoje a gente tem filial em Santa Cruz e temos filial em Gramado, né? E a gente está pensando em abrir em Porto Alegre, mas não esse ano ainda, né? Porque é uns peitaços. Eu nunca vou esquecer quando vocês estavam construindo ali, né? E o Giba tava nervoso, ele tava ansioso, porque era um grande investimento, e como é que isso ia se dar, enquanto ele tava falando em payback, enquanto vai se em 5, eu lembro que ele falava, cara, em 5, 6 anos isso tem que se pagar e tal. E foi um grande investimento, é uma grande sede, né? Então, hoje a gente vê que o empresário é isso, né? É apostar nisso tudo. É ter bastante coragem, mas... Ter bastante coragem, mas né? ter, assim, tudo muito organizado, né? O Gilberto sempre tá nervoso comigo, pra quem não conhece, porque o Gilberto é meu financeiro, né? E o meu marido. Então, o Gilberto, ele já é mais receoso, mas eu penso que nosso casamento é profissional também e como casamento em casa é perfeito, porque o que eu tenho de coragem, ele é mais conservador. Ele é mais conservador e a gente faz um equilíbrio muito bom. Eu acredito que duas pessoas de mim não seriam boas. Sim. E 2 Gilberto também não seriam boas. Sim. Eu acho que a gente faz um equilíbrio legal. Não vai pra lugar nenhum, né? Porque aí monta o equilíbrio. E sabe que uma coisa engraçada que eu vou contar pra ti? A gente tem um único filho, que é o Eduardo. Sim. O Eduardo nasceu equilibrado. É uma coisa que foi sem querer. A gente às vezes não tem nem como prever isso, porque os filhos saem. A gente não entende. Às vezes puxa mais pro pai, puxa mais pra mãe. Ele nasceu com a minha coragem e com o equilíbrio do Gilberto. É impressionante, assim. Um pouco mais pé no chão, mas ao mesmo tempo... com coragem. Eu fico impressionada que ele juntou os dois, assim. Ele é 2 em 1. E ele já tá na operação, né? Ali, né? O Eduardo entrou aos 18 anos na operação, extremamente jovem. Levou baile, assim, porque... Sai do Eu lembro, acho que o Giba botava ele na parte de instalação, na rua, com o pessoal de instalação também. Alguma coisa ele me comentou na época que ele botava o guri pra rodar na empresa, assim, né? E o Eduardo, ele o que acontece muito nas empresas, que eu acho bem interessante colocar aqui, às vezes os funcionários antigos veem os filhos crescerem, dão bolinha pros filhos, brincam com os filhos, e de repente, eles estão dentro da empresa... olhando a gestão e daqui um pouco interferindo de forma saudável, mas tem funcionários que não aceitam isso. Não aceitam. E isso acontece em todas as famílias e as melhores famílias. Não pense que, na minha não acontece. Não, isso é bem comum. O funcionário mais antigo, ele é resistente. Bem resistente, porque ele entende que aquilo era uma criança. E como assim? Agora vem me chamar a atenção de alguma coisa? E a gente entende eles, porque realmente era uma criança e agora tá ali mandando neles, né? Então é uma coisa assim que a gente tem que ter muito cuidado, esse processo de sucessão, né? Então, eu e o Eduardo, quando ele entrou na empresa aos 18, hoje ele tem 27, e ele assume como diretor aos 30 anos, então ele está prestes a assumir como diretor. A gente tem esse processo sucessório extremamente bem escrito. Que legal. Eu fiz um curso na Europa com a Heineken, Mercedes-Benz, Louis Vuitton e Hermès, que são umas marcas tradicionalíssimas na Europa. Eu fiquei 30 dias lá estudando. E uma das coisas que eu aprendi com eles é essa questão do processo sucessório, né? A gente precisa, como empresa, entender que a gente não precisa morrer para largar a direção, né? A gente pode passar a direção em vida. Passar o bastão ali. Em vida. E ajudar eles a ter sucesso também, né? A gente só precisa ficar no conselho, só muda o papel, sai da direção, vai pro conselho e fica tutoriando de perto, que é muito mais legal, né? Dá segurança para eles e a gente também fica pensando, nossa, eu tô aqui, eu não fui pro além para olhar o meu filho não dar certo, né? Eu estou aqui com ele, né? Então, parece óbvio que eu estou falando, mas as pessoas têm
um bloqueio psicológico gigante para tomar essa ação. Então, quando o Eduardo começou, a gente discutia dentro da empresa, tipo assim, eu vou te chamar de André ou de mãe. Então, a gente discutiu sobre isso e a gente votou. Eu falei para ele, o que tu acha melhor? Eu prefiro André dentro da empresa, então toca lá, vamos juntos. Embora que nós temos uma facilidade, nós somos uma empresa extremamente madura, psicologicamente, de gestão, porque nós temos uma psicóloga que trabalha com a gente há 12 anos. É a Denise Cirne, ela é formada em psicologia e administração. Meu Deus, ela é maravilhosa. Então, toda segunda-feira ela vem e nos orienta como sermos pessoas melhores e gestores melhores. Olha. Então, as pesquisas de clima, que são 60 perguntas que a gente faz para a nossa equipe de meio ano, todas essas ponderações. Tem uma pergunta que eu acho muito legal que a gente faz para os nossos funcionários, que é o seguinte: você indicaria seu filho para trabalhar na nossa empresa? Olha. Essa pergunta ela diz muito, né? Sobre o orgulho de estar quem, na empresa. E né? é quem tu mais ama, né? Que é teu filho. Exato. Então, essas 60 perguntas valiosíssimas de meio ano a gente passa para os funcionários através do Google. Agora esqueci o nome da Forms, exato, muito obrigada. E ali a gente consegue fazer várias ponderações. E agora, no início do ano, nós já vamos lançar essa pesquisa, o resultado dela na inteligência artificial. Eu e o Eduardo, a gente está se especializando nisso, estamos fazendo um curso em São Paulo, e ela vai compilar as respostas dos nossos funcionários para traçar um perfil, né? Coisa que demora um pouco mais quando tu faz manual, né? Às vezes tu não tem... não te cai a ficha. Tem que pensar naquilo, né? Sim, porque são 65 funcionários, são 60 respostas, até que tu faz isso leva 3 semanas. Sim. Assim, ela em 5 minutos ela compila e ela te dá um aval, né? Uma avaliação. E com relação a isso, André, que nem o Eduardo vindo, essa questão da falta de pessoas. Como a Andrea Fine lida com essa questão da tecnologia? Ela traz alguma coisa, ela tem trazido, ela vai trazer alguma coisa a mais para suprir essa falta de pessoas, ou aqui na nossa região ainda se consegue profissionais para trabalhar? Seja numa montagem, seja no administrativo, seja na verdade, o que acontece, nós temos muito feito à mão e nós valorizamos muito, né? As costureiras ali fazendo tudo à mão, a costura e tal. Isso é lindo de ver. Tu já chegou uma vez e ver isso? Eu não fui lá na fábrica, assim, ali, acho que eu só fui lá em cima, só. Só foi na parte boa, onde a gente almoça e convida os clientes para isso. Mas é lindo de ver. Olha, eu vou te falar, tá? Eu tenho 23 anos de profissão e eu entro na fábrica e eu ainda me encanto. Inclusive, eu cheguei aqui de Gramado, fui passar rapidinho na empresa. Eu tive que, sabe quando passa correndo, eu tive que parar porque elas estavam fazendo uns voais coloridos. A gente quase não usa mais voal, mas isso é um projeto especial, mas eu não posso falar porque ele é super surpresa para um cliente, né? Que está montando algo em Gramado muito diferenciado. E, gente, eu correndo assim, eu tive que parar e olhar aquele, é lindo, foi lindo, elas manuseando aquilo, para mim, me causa assim comoção, sabe? Mas tu me tira uma dúvida, de onde é que vem tu trabalhava com isso de costura na época? Como é que tu caiu nisso? Não, eu não sei costurar. Pasmem, mas eu sei gerir. Mas como é que foi? Uma representação de de marca? Não, eu amo tecidos. Para mim, tecido, nossa, eu sempre fui apaixonada por tecido. E eu trabalhei com a minha sogra bem no início, eu tinha 21 anos quando eu casei com o Gilberto, e a minha sogra disse, vem trabalhar comigo, e ela trabalhava com tecido de confecção, na verdade na época se chamava Fazenda, meu Deus do céu. Aqui em Lajeado. Em Estrela. E aí veio uma senhora querendo comprar a tal do tecido da Fazenda, para fazer as cortinas da casa dela, e ela pegou o rolo, botou sobre o ombro, que é super pesado o rolo, e levou para o interior de ônibus, caminhou um trecho ainda no campo para chegar na casa dela, para fazer as cortinas. E aquilo, ao mesmo tempo que me deixou assim, pensativa, eu pensei, puxa vida, isso que é mulherão. Olha, eu vou te falar uma coisa, tá? Isso que é mulherão, né? Trabalha o dia inteiro, tira leite dos animais de manhã cedíssimo, vai pra roça e ainda tem ânimo para fazer cortinas no final de semana para enfeitar a casa. Nossa, eu tenho muito respeito por esse tipo de mulher. E aí eu cheguei em casa e disse, Gilberto, hoje eu vi uma cena que eu quis ajudar e eu não sei como. Eu disse para ele, tu imagina se a gente
botei ele junto sempre, né? A gente, né? Imagina se a gente medisse, escolhesse o tecido, costurasse e instalasse. E tu me ajudava a instalar, né, Gilberto? Sim, certinho, né? Sobe na escada lá. E ele me ajudou nos primeiros tempos dele, me ajudava a instalar. E aí começou fazendo cortinas. Comecei ajudando essas mulheres a fazer tudo por elas. E não cobrava praticamente nada, assim. E eu fui tomando gosto e uma foi contando para outra, fui contando para outra e, nossa, aquilo se espalhou, assim. E eu sou uma pessoa que adoro pessoas, né? Aí eu sentava com elas, tomava um chimarrão, comia um bolinho, cuca, rapadura. Nossa, eu estava no meu chão, né? Eu adoro comer, né? E aí a gente acabou sendo os queridinhos, assim, das cortinas e aquilo criou uma paixão e no final cresceu tanto. A gente começou uma empresa com 2, 3 funcionários, hoje 65. E olha, se tu perguntar para os meus funcionários o que eles acham de trabalhar na empresa, se tu colher qualquer depoimento de todos eles, tu vai ficar assim, ó, comovido no que eles têm para dizer. Eles amam trabalhar lá. E eles trabalham assim, ó, o pessoal da montagem, eles, me parece que às vezes não tem hora, né? Não tem hora. Isso que é o que mais me incomoda. incomoda. É de noite, é sábado, é domingo? Às vezes, não sempre, mas às vezes sim, para não deixar o cliente na mão. Mas antes tu me fez uma pergunta que eu não te respondi. Onde a tecnologia tá dentro de tudo isso? Além do produto ter muita tecnologia, nanotecnologia, mas não quero falar de produto hoje, quero falar de comportamento. Nós evitamos a tecnologia de produção, mas a tecnologia ela existe o tempo inteiro. O maquinário ele é super tecnológico, mas a gente evita robotizar, porque a gente ainda acredita nesse feito à mão. Tá, isso é ponto. Mas nós usamos para gestão tecnologia pura. As pessoas vão lá, eles não acreditam. Nós usamos já há 7 anos uma startup de São Paulo que ajuda a gerir comportamentos. É fora de série. É fora de série. Alta tecnologia. Nossa. Por exemplo, vou pegar um exemplo da parte técnica. Existe uma câmera dentro dos furgões, onde a câmera detecta a fadiga, né, dos funcionários. Se ele começar a cansar, a câmera bipa, porque é por causa da saúde deles, né, para eles não ficarem cansados, enfim. Se não correu isso que sofreu um acidente. Perfeito. Se usar o telefone, a câmera já anuncia e já avisa nós lá da gestão. O cara da gestão. Não pode dirigir e ficar no telefone. Essa câmera, quando o funcionário chegar no cliente, ela diz o momento que ele chegou e tem que bater com o horário que ele realmente tem que estar lá. Ele não pode se atrasar 5 minutos. Então, é ruim por um lado, mas ela ajuda porque ela dá o tom do trabalho. Porque não dá para querer gerir um funcionário que não está sobre o meu olho, sobre tá na estrada, olhar, tá na rua, né? Tá dentro da casa do cliente sozinho. Como é que ele vai saber qual é o comportamento adequado, né? Então, a gente usa muito da tecnologia para organizar esse comportamento, né? E o que acontece com ele quando ele não tem um comportamento adequado? A gente tem um programa dentro da empresa que, exemplo, ele tem um salário e ele tem no início do mês é um game. Ele ganha, por exemplo, 1.000 pontos. Se ele chegar atrasado, ele perde pontos. Se ele não tiver as ferramentas arrumadas, ele perde pontos. Ele perde pontos por vários motivos. É uma bonificação gamificada. É. Aí no final do mês ele para com o gestor, Tu passou um dia um pouco da velocidade, tu não chegou no horário, tu não estava com tudo arrumado na auditoria. Aí ele pega aqueles pontos e troca por dinheiro no caixa, né? Claro que isso é legal, ele troca por períodos em períodos, né? Nós temos um engenheiro também que trabalha dentro da nossa empresa nesse game, né? E isso, nossa, ajudou muito. Eu tive um funcionário aqueles dias que ele disse, André, eu quero te contar uma coisa. Desde que eu trabalho aqui, enfim, porque o game já tem há 7 anos, mas desde que eu trabalho aqui, a minha esposa disse que eu sou um cara melhor. Eu disse, vem cá, meu amigo, conta melhor isso aqui, o que eu quero saber em qual ponto, porque para mim tudo é estudo, né? Eu adoro estudar comportamento. Ele disse, não, ela disse que eu tô mais organizado em casa, que eu tô mais presente, que a questão dos horários para mim como eu sempre me atrasava para várias coisas, agora eu estou mais comprometido com os horários, porque na verdade o comportamento ele vem e ele vai
se instalando e quando vê tu já tá dentro daquela rotina. Eu tenho certeza que se o game saísse da empresa por um mês, eles iam continuar na mesma premissa, sabe? Eles iam se dar conta mais tarde, talvez, porque não tá trocando pelo dinheiro ali, mas o comportamento continua, o hábito, né? Que nem na academia. É ruim. Daqui a pouco tu já tem o hábito, daqui a pouco tu não consegue mais viver sem ir na academia, né? É a mesma coisa, né? E da onde vem? Porque se tu não tem uma referência, da onde vem essa ideia? Olha, de outras empresas, de outros setores, de outros nichos? Eu vou te falar, eu tenho uma capacidade em mim, eu acho que eu nasci com essa capacidade, eu tenho muita facilidade de olhar para uma coisa e transferir ela para o meu negócio. E ela já era boa desde cedo e eu aprimorei com os anos, porque eu já tenho 52 anos, então eu aprimorei ela. Cara, eu vou agora para os Estados Unidos, tu vai ver, eu vou voltar de lá assim, olha, transformando. Porque se eu sentar na beira da praia e ver alguém vender um picolé e aquilo me ensinar, eu vou transferir aquilo e botar dentro da minha empresa. Eu sei que as pessoas têm dificuldade de dizer no que são boas, né? Porque parece que querem se achar. Não, mas eu sou boa nisso mesmo. Eu já detectei isso com a psicóloga. Ela disse, Andréa, tu é boa em transferir. Tu consegue olhar para alguma coisa e transferir para o teu negócio. E essa é a minha maior qualidade, eu acho. E qual a importância de fazer terapia? Que eu também faço. Ah, nossa, eu acho que... Quantos anos? Eu sei quando eu comecei, nem sei fazer esse cálculo. Como é importante, 16 anos já estava fazendo terapia. Porque num ambiente como a gente tem hoje, que a gente fala que é tudo pessoas, através de pessoas por pessoas, né? Relacionamento, tudo. Não tem como a gente viver sem se olhar, sem se conhecer. Né? Então me parece que tu é uma mulher bem equilibrada nesse sentido, né? Eu sou bem, e eu tenho que ser equilibrada para gerir pessoas desequilibradas gerem pessoas desequilibradas, né? Todos os teus funcionários são teu reflexo, né? O que eu acho que é super importante, assim, terapia, né? Ela te ensina a ter mais paciência, a compreender o outro. Olha só o que está acontecendo no mundo, eu não sei se tu sabe, mas em 2030 vai duplicar as demências, né? E nós já estamos vivendo hoje um momento onde as pessoas estão extremamente ansiosas, depressivas. Então, se tu não tem esse entendimento de ti, como tu vai ajudar o outro, né? Isso é fato, né? Tu precisa estar bem para ajudar o outro que às vezes não está, né? Então, esse equilíbrio de qualidade mental do gestor, para mim é fundamental. Para mim é fundamental. Então, às vezes às vezes não, a psicóloga está lá, tudo bem, também tá ali para os funcionários, mas a maioria das vezes é o dia a dia. Tu olhar no olho da pessoa e, puxa, perder o brilho, por que será? E aí olhar naquela pessoa verdadeiramente e dizer, tu tá bem, mas não é, tu tá bem? tu verdadeiramente se importar, né? E às vezes tu descobre coisas naquele momento daquela pessoa, às vezes só o desabafo, assim, dela, nossa, faz o dia dela ficar muito melhor, muito... E é um desafio pra ti também, porque assim, eu passo o dia inteiro negociando, vendendo, organizando, e aí tu tirar e ter esse feeling de bater o olho e vem cá, vamos tomar um café, é difícil, né? Eu vou te dizer que eu já não faço mais tudo isso que tu falou, hoje eu só sou a mentora e só dirijo a empresa, hoje eu não faço nada de operacional. A não ser eu fui atender muito mais estratégico e alguma coisa de tático. Eu fui atender o Kempinski, não foi para falar nem de cortinas, não foi nem para fazer nada operacional. A gente foi mais para bater um papo assim de como nós íamos trabalhar, enfim, um pouco mais filosófico assim, mais para tomar um cafezinho com eles mesmo. Mas o negócio foi fechado logo já e a minha equipe vai lá medir tudo. Então eu não estou mais no operacional. Eu preciso sair do operacional para poder crescer, né? É mais uma questão de brand, marca, marketing. Hoje sim. Hoje eu digo, eu sei para onde a minha empresa deve ir e onde eu vou levar ela e eu dou a todo tom para os gerentes dar para os coordenadores dar para a sua equipe, né? E para onde Andréa Fein vai? Longe. Muito longe, muito longe. A gente já está a sede não vai deixar de ser aqui, né? Não vai Lajado não vai perder a Andréa Fein. Não, de maneira nenhuma. Nossa, eu sou apaixonada por Lajado. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu.
Eu tenho tinha uma revenda no Rio de Janeiro que vendia os meus produtos, minhas cortinas de tecido, elas vendiam Hunter Douglas, Stobac também, que é um produto incrível, que as pessoas nem sabem que eu agora exatamente estou falando, mas é fantástico, as pessoas têm que ir lá conhecer, porque são coberturas que tu aperta um botão, tu fica ao ar livre ou não, se tu quiser, é fora de série, é fantástico. Aí ele me ligou 2 meses atrás, ele disse, Andréa, eu tô a fim de fechar minha loja aqui, ela é rentável, ela é maravilhosa, mas eu não aguento a violência do Rio. Aí eu perguntei pra ele... Ele não é carioca? Ele tá 15 anos no Rio de Janeiro, mas ele é de Minas. Daí eu disse, Michael, queridão, assim, super competente. Eu disse, Michael, o que tu vai fazer? Eu vou aí morar em Lajado e trabalhar contigo. Ah, olha aí. Aí eu disse, deve estar brincando comigo, vai trocar o Rio de Janeiro por Lajado. Não que eu não acho que vale, mas Sim. é uma cidade que tem praia, né? A gente não tem praia aqui, tão perto. Aí fechou a tem loja. Tem seus encantos, né? Tem outros encantos que talvez ele estranhasse. Então, olha só, ele chegou aqui, aí eu disse, Michael, quando tu comprou outra passagem de volta? Aí ele disse, não, eu não comprei, eu vim pra ficar. Extremamente determinado, né? E realmente ele tá morando em Lajado faz um mês. É uma pessoa que agregou muito pra nossa empresa, inclusive a Fábio, que entende muito. A Fábio hoje, minha gerente comercial, é a pessoa que mais entende de cortinas do Brasil, isso eu posso afirmar. E ele sabe quase tanto quanto ela. Não tanto mais que ela, óbvio que não, mas muito. Então ficou a dupla dinâmica, né? Mas olha só, o que eu quero falar pra ti, que eu tenho percebido uma migração ao contrário. As pessoas muito boas do país estão vindo trabalhar na nossa empresa, que é em Lajado, e ele está encantado com Lajado. Eu já sou encantada, mas olha o que ele me conta. Ele me manda foto no grupo da empresa dizendo, gente, eu tô andando aqui na Univates e não levei nenhum tiro. Gente, tem que contar isso. A Fábio foi o primeiro dia com ele aqui no De Gasperi. Aí a Fábio saiu do carro. Na Suíça, tem levado na Suíça. Não, mas ele foi primeiro aqui no De Gasperi comprar umas frutas. E aí ele parou no carro e ela correndo, sabe, a Fábio voa, né? Ela não caminha, ela voa. Ela entrou já e olhou pra trás, ele ficou parado do lado do carro. Ela pensou, meu Deus, vou voltar. Voltou pra ele e disse, Michael, aconteceu alguma coisa, tu tá bem? Tu não vai chavear o carro? Sim. Não, ela falou, não. Ele falou, é esse lugar que eu quero morar. Então, eu recebi uma outra proposta já de um outro rapaz que é de outro lugar, também quer vir trabalhar na nossa empresa. Tá, mas daí fechou no Rio? Fechou no Rio, por conta da violência, ele não aguentou. E a esposa dele tá vindo agora. Então, olha só, a gente tá criando um polo. Mas o que eu quero comentar contigo, olha, não paro de falar, mas é porque eu adoro... Mas o espaço é teu hoje aqui. Adoro o que acontece. Olha como a gente faz conexões, né? Então, hoje, tomando café com o pessoal do Kempinski, que é maravilhoso, pessoas do mundo que falam, assim, ó, uma cabeça muito legal. Eu falei, olha só, vocês aí todos, eu quero que vocês venham na Festa Fantasia, porque a Festa Fantasia é um orgulho para mim na empresa. Então, já botei pilha neles, já compraram ingressos, já vão vir. Olha. Então, tô trazendo o Kempinski pra Festa Fantasia. Então, olha como a gente faz conexões, né? Eu acho que a nossa cidade é muito legal. Então, Lajado. Eu falo assim. Então, e pra quem sai, que nem tu que sai, vai pra fora, vai e vem, deve ter um olhar mais específico ainda pra Lajado, né? É muito bom. A gente que tá aqui, às vezes a gente não se dá conta. Minha mãe também volta e meia, ela vem, chaveia as portas e ela não acredita que a gente dorme de porta aberta. Muitas vezes, né? E não é nem condomínio. Cansei de deixar o carro aberto na rua, de deixar o carro lá na rua e no outro dia eu fui ver, o carro ficou aberto. Então Lajado é isso que eu estava falando com o Gustavo, Lajado é uma baita uma cidade que tem muita empresa, é um polo, tem empresas como a tua que são referências e que não saiam daqui, pelo amor de Deus. Tu sabe que o que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais gosto de Lajado é a cabeça das pessoas, como elas pensam. Elas vão pra frente, elas gostam de coisa boa, eu noto isso. Eu quero isso, Andréa, tu comprou isso pra ti, eu achei lindo, também quero. Eu vou fazer coisas boas, sabe? O vizinho faz uma coisa legal, eu também quero, sabe? Eu acho isso muito legal. Sim. As pessoas, elas querem coisas boas, elas querem qualidade, né? Elas querem ir pra frente, eu adoro isso. As pessoas falam assim, André, não é verdade? Não, então eles não conhecem outras cidades que eu conheço que não é assim. Porque eu tô falando por comparação, né? Então, nós temos isso aqui. Isso é muito legal. Olha o tipo de loja que eu fiz aqui, porque os lajadenses adoram. Passa lá na frente e fala, nossa, essa loja é de Lajado.
É isso aí, né? tem orgulho disso, né? De vez em quando eu recebo uns WhatsApp assim, Andréa, passei em Lajeado, meu Deus, que loja é essa? Nossa, Sim. Lajeado, né? Então eu fico... Até o próprio Quero Café, eu tava vendo com o Matheus esses dias, ele já repaginou de novo a fachada, então tu vai ver, é uma cafeteria, se tu pra pensar, né? Tem almoço e tal. Mas olha a estrutura, então Lajeado tem isso, né? Vai abrir ali a loja da Elevato, que seja. É uma baita de uma loja, né? Eita, povo que gosta de coisa boa. Eu adoro. E não eu é adoro. só aparecer, né? Quer aparecer não é aparecer, porque a partir do momento que tu entra... nem usaria essa palavra, isso nem existe no meu vocabulário. Tem um monte de palavra que eu nem... Porque assim, ó, se tu entra hoje num espaço como o teu lá, olha a experiência que o teu cliente tem naquele espaço, olha a experiência que o profissional tem naquele espaço. Então, me parece que sim, é necessário que tenha um espaço desse. Quando a pessoa entra na minha empresa, a primeira coisa, ele vai ficar assim, ó, o quê? A pessoa atende com acolhimento, como se estivesse na casa dela. Não, é absurdo isso. Isso quebra qualquer coisa, qualquer conceito. Isso é qualidade pra mim. E isso é cultura, uma coisa de vocês, ou tu notou que pra te permanecer nesse mercado, nessa região, tu teria que lidar com isso? Não, eu desde nova eu sei que acolhimento e tratar bem é o cerne das coisas. E eu nunca perdi isso. Eu nunca perdi isso. Por mais hoje que eu já não sou mais a mesma Andréa, óbvio, porque eu vivi no mundo muitas coisas, eu me sofistiquei. Sou uma pessoa simples, mas eu me sofistiquei. Hoje eu já não tomo um vinho ruim, eu já não quero um vinho ruim, hoje eu já não vou em lugares que não são legais, não vou em hotel ruim, então eu fico em casa. E isso não é nada, isso é porque a gente vai amadurecendo e começa a ficar exigente. Sim. Então, eu sei, mas eu nunca quero e não vou perder, porque está muito na minha mente, o acolhimento, a simplicidade. Se tu passar aqui na rua agora e um cara falar alemão comigo, eu vou me esforçar para lembrar da língua e vou falar alemão com ele. Eu acho que a elegância na simplicidade das coisas é a coisa mais legal que pode acontecer. Eu acho que é por isso que eu gostei tanto da Patrícia Poeta, porque realmente ela é assim também. Ela me parece, né, uma pessoa tranquila, ao mesmo tempo amorosa, cativante. Exato, elegante e extremamente simples, né? Eu adoro isso nas pessoas. E se eu adoro isso, eu tento ser dessa maneira também, né? Olha, ela pode ser tua embaixadora. Né? Não precisa, ela já é. Não, ela já quase é a nossa embaixadora, porque ela chega a alisar as cortinas assim, né? Mas o que eu mais estranhei, que quando eu fui um pouco mais receosa, eu sou muito dada, né? Eu adoro abraçar, adoro beijar, mas eu me comporto daí, né? Eu penso, não, né? Ela é famosa e daqui a um pouco ela não gosta, né? Pois é. Gente, eu entrei no apartamento dela, ela já me puxou, assim, pra ela, né? E já me abraçou, assim. Ela me abraça o tempo inteiro. Se tu olhar o vídeo que tá no Insta, que foi ontem lançado, ela me abraça o tempo inteiro. Mas é que tem algo de conexão e energia também, claro, não tem como, né? A gente se gostou, tanta conexão, imagina, eu fui com a roupa da cor dela, né? Então, até aquele dia o pessoal da rádio falou, Andréa, tu estudou isso? Não, eu sei que ela gosta de umas roupas claras, mas não foi. Foi pura, assim, sabe? Mas como é que eles chegaram a vocês? Porque ela tem um arquiteto lá, não? Sim, é um arquiteto também, é um arquiteto que a gente nunca tinha trabalhado, mas a gente conheceu uma arquiteta maravilhosa, né? A Isabela Pagani. Mas sabe que para atender uma pessoa assim, que Deus livre que eu tô falando, todos os clientes são exigentes, mas ela não tem muito tempo para escolher, porque gente, ela acorda super cedo todos os dias para ir pra Globo, né? Então ela precisa de agilidade, ela precisa de uma empresa grande que seja séria, que não erre, para não ter retrabalho. Então nós somos a maior do Rio Grande do Sul, né? Uma das maiores do país, né? Então tem que ter alguns pré-requisitos, né? Então a gente fechou todos os pré-requisitos, então só foi, né? Fomos eleitos, né? André, eu queria ficar mais muito tempo aqui contigo, queria ficar mais de horas aqui. Quando a gente começou, quanto tempo uma hora? Nossa, passa rápido, né? Meu Deus, eu falo demais. Já passou quase uma hora. Queria ficar mais tempo aqui, queria trocar muita ideia contigo. Espero que eu tenha me aproximado um pouco mais de ti. A gente talvez nunca foi tão próximo, né? Porque tu tocando o teu barco lá, eu tocando meu barco aqui, volta e meia tu entra em casas nossas que a gente nem vê, né? Quando vê, eu vejo as tuas vans indo embora. A última acho que foi do Maicon e da Duda lá embaixo. Então que a gente se aproxime um pouco mais, que a gente conviva um pouco mais, que a gente tenha um pouco mais de relacionamento.
E eu quero pedir para te deixar algumas dicas aqui, seja ela dica de relacionamento, de Eu queria falar uma coisa, pessoas. a empresa de vocês é muito top, viu? Eu gosto muito da empresa de vocês. Sério? Muito, muito, muito. Eu vou dizer assim, ó, muito, muito boa a empresa de vocês. Uhum. E dicas geral, então eu vou falar de relacionamento, né? Eu acho que os relacionamentos, a gente devia de cuidar para que eles fossem, assim, mais duradouros, né? E às vezes não dá, né? Às vezes a pessoa, às vezes não tem uma pessoa que entende isso. Mas cuidar dos relacionamentos, para mim, hoje é o que eu mais tenho me preocupado, os relacionamentos com o cliente, relacionamento com meus funcionários, que são meus clientes internos. Relacionamento com a minha família. Tô 35 anos com o Gilberto, te falei, né, que eu vou 30 dias pra Califórnia, não sei como viver sem ele, porque ele me ajuda demais, assim, ele me sustenta, ele me suporta, Ele né? é parceirão, né? Ele é 10, o Gilberto é um cara 10, assim. Então, cuidar desses relacionamentos. Ele tá bonitão, né? Sim, mas é porque eu peço. Eu disse, amor, olha só, eu gostaria assim, não gosto de homem com barriga. Aí ele vai lá e malha pra não ter barriga. Olha que homem que eu tenho. E o que eu queria também falar, que eu acho legal, é sejam leves. Eu acho que não tem coisa mais legal que uma pessoa leve, né? Que te deixa leve. Então, deixar as empresas leves. Isso é tão legal. Tão legal. Eu acho que e isso na obra é tão difícil ser leve. É tão difícil ser leve. Eu sei, mas a gente precisa tentar, é um exercício diário. Você não teria falado nisso, né? Se fosse fácil, eu não teria dito. Eu acho que eu preciso chegar nos 52 logo, então, porque... mas tu é uma pessoa leve pra mim. Tu é uma pessoa leve. Tu já é leve. Mas a obra... Mas a gente precisa. Um dos caminhos para ser leve, às vezes quando é difícil, é respirar. Porque é muito liga e desliga a chave, André. Mas precisa tu liga respirar. uma chave para falar com um mestre, tu liga outra chave para falar com um pedreiro, tu liga outra chave para falar com o arquiteto, tu liga outra chave para lidar com as crianças. Então, assim, na obra é um liga e desliga a chave, assim, porque o palavreado, o jeito é diferente. É diferente tu falar muitas vezes com o mestre, que é um pouco mais bruto, tu falar com o cliente, que é diferente, um arquiteto, então... Mas estamos no caminho. Tu fez agora um exercício, tu acabou de respirar profundamente, né? A nossa psicóloga, ela nos ensina há anos isso, que quando tu quer se tornar mais leve, quando tu precisa realmente fazer com que esses ambientes de obra fiquem leves, é respirar antes de falar, né? Então, às vezes, quando acontece uma coisa que não é culpa tua, e que às vezes o cliente vem pra cima de ti e ele não às vezes tá com a razão naquele momento, a primeira coisa é respirar, porque aí a voz já sai mais calma, né? Às vezes não responder é uma resposta, né? Eu tenho utilizado, volta e meia eu tenho utilizado o silêncio. A gente hoje tem muito WhatsApp, né? Então às vezes o silêncio, um dia depois o cliente volta e ele diz, pô, cara, desculpa, eu tava de cabeça quente. Esses dias aconteceu com um funcionário, e o cliente me mandou um áudio. Tava de cabeça quente, tava longe, 700 quilômetros daqui e tal, acontecendo aquilo e tal. Então, às vezes, o silêncio é uma boa resposta. E também... Só que a gente é ativo, a gente quer responder, quer resolver, quer ir lá, quer fazer. E eu vou te falar, eu tenho pena do cliente, às vezes, eu tenho muita pena, porque ele passou por ele foi batido por tanta empresa ruim, às vezes, coitado, sabe? Eu vejo, assim, eles André, olha o que o cara fez, um absurdo, às vezes. Não acontece com vocês, eu sei, porque vocês são muito bons. Mas tem gente que, meu Deus do céu, judia. Aí ele chega no final, ele tá, assim, ó, estressado. Então, às vezes, eu digo, a psicóloga fala pra minha equipe, deixa ele botar pra fora. Amanhã ele vai ser um dia melhor, porque ele tá sob pressão também, tá gastando muito e as coisas estão dando errado, sabe? E pra ti deve ser difícil, porque o cliente, o último lugar que ele vai é ver a cortina, né? Então ele já passou por toda a trajetória, toda a experiência boa, ruim, todo gasto e investimento. E aí ele vai lá pra questão de cortinas e sofás. Então, assim, ele já chega... exaurido em ti lá, né? E eu tenho que trazer felicidade na vida dele. Então, a gente tem muitos processos para fazer isso, a gente sabe. Nós somos os últimos, né? Mas é muito legal. Então, às vezes ele se incomodou e chegou no final, ele recebeu um acalento, né, na alma. Então, já apaga um pouquinho as coisas ruins que aconteceram, né? É legal isso. É muito legal. André, é um prazerzão tu veio aqui. Querido. Queria ficar mais um tempão contigo. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito. Tenho certeza que isso vai levar para as pessoas que querem te conhecer um pouco mais quem é a Andréia, né?
de onde ela veio. Eu não gosto de abordar muito isso, de onde é que veio, de onde é que nasceu e tal. Mas eu tenho certeza que muita gente que tem a curiosidade de conhecer um pouquinho mais vai te conhecer um pouquinho melhor hoje. Deixa aqui o teu contato, as tuas redes sociais, onde te encontrar, a tua marca, enfim. O Insta é @AndreaFeine. O meu Instagram é Andrea.Feine. O meu pessoal, às vezes as pessoas marcam eu no pessoal, coisas da empresa, é uma confusão isso aí, mas tá tudo certo. E o telefone, eu não sei o telefone. Não, mas hoje em dia só com o Instagram já tá bom. Não, porque se a pessoa ligar pra mim, eu vou passar pra Fábio. Eu preciso gerir, não operacionalizar. Andréa, brigadão pela visita, brigadão pela conversa. Obrigada. E fiquem com a gente, ou escutem e vejam o nosso podcast, porque cada vez mais a gente traz pessoas interessantes como a Andréa aqui e foi show de bola. Brigadão.